Novo Rio Veículos, o seu Chevrolet 0 km está na Novo Rio. Já estamos ao vivo no nosso canal no YouTube. O oferecimento é da Pizzaria e Hamburgueria Ofal. Vale Esportes é futebol de primeira. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 9 81 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Ei, essa semana tem 100 mil reais na premiação total do Cariri da Sorte. É muita grana. Confira. No quarto sorteio tem 80 mil reais em dinheiro para realizar seus sonhos, quitar dívidas, comprar um carro, viajar. E tem mais, 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. São 2 chances de ganhar. Compre já o seu Cariri da Sorte com os nossos vendedores pelo aplicativo ou, se preferir, no título Pague com Pix. Cariri da Sorte. É daqui, é do Cariri. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Pra passear, aqui e acolá, pra se divertir, dar um rolê ou trabalhar. Tudo pra sua moto você vai encontrar. Motopeças Padre Cícero, tudo em um só lugar. O melhor pra sua moto, tudo em acessórios, peças e serviços. Mix de produtos da melhor qualidade. Motopeças Padre Cícero, Rua São Pedro 2013, fone 3511-7785. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Brutalmente macia, brutalmente conectada, brutalmente valente. Motor Duramax com 207 cavalos. E carregada de itens de segurança. Alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais. Com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Vale Esportes é futebol de primeira. Delton Sá. Boa noite, aqui estamos nós para o Vale Esportes desta quarta-feira. Hoje o dia é 13 do mês de agosto. Na nossa frente, ou como você queira, está ele. Marco Valério. Boa noite para você, Delton
Delton Sá, boa noite pro nosso pessoal aí assistindo a rádio. Vendo. Como diz Fernando Martins, assistindo a rádio. No nosso canal no YouTube. Vendo nós. Um abraço aí, ó. Fazer um pedido ao pessoal, compartilhe o nosso vídeo. Dá o like, deixa o joinha, né? Para que o nosso canal problema não, pode chamar a gente palhaço, não acha. Exatamente. Rádio Vale FM 99 oficial. Deixa eu ver e se agora, deixa eu dar uma olhadinha logo se tem alguém vendo a gente, será? Enquanto isso, ele vai preparar ali a terceira vinheta. Terceira vinheta. Bota aí a terceira vinheta. Bora, JF. Que vinheta? Bota a vinheta, meu amigo. Qual? Vixe, Marco, tem ninguém vendo a gente não, Marco. Zero boi. Tem ninguém, tem nenhuma mensagem, ninguém quer conversa com a gente. Começou agora, ninguém tá nem aí pra nós. Tenha calma. Opa! Pera aí que o rei já tá em campo. Aí. O rei. Quem é o rei? Pelé. O rei já tá em campo, já são 10 aí, ó. 10 é certo aqui, ó. Pulou pra 10 já? Aí, 10 já. Aí, ó. Pessoal do nosso canal no YouTube, um grande abraço, João Filho. Pode perguntar, se você quiser perguntar, João Filho, você quer comentar alguma coisa sobre a informação, pode interagir conosco aqui. As pessoas estão querendo saber, Delton, qual é o palpite do João Filho para o jogo do Flamengo. Muito embora você é um rapaz de boa memória, você há de lembrar que João Filho ontem secou os 3 times brasileiros. Verdade. E nenhum deles perdeu. Pois é. E o Fluminense ainda fez mais bonito. O Flu de Copas ganhou do América de Cali, que era um time imbatível lá. Ganhando de todo mundo. Isso gosta de fazer uma média, viu? Ave Maria. Flu de Copas, rapaz, não é não? Isso gosta de fazer uma média, Ave Maria. Não sou eu que tô dizendo, não. A imprensa nacional chama o Fluminense de Flu de Copas. Tá certo. Já que é um time que não foi bem no Campeonato Carioca, não tá muito bem no Campeonato Brasileiro, mas nas Copas o Fluminense é surpreendente. Qual era o seu pensamento ontem, antes da bola rolar? Eu falei ontem aqui. Sim. Não dei palpite não ontem não. Não? Dei? Deu? Não, ele empate do Fortaleza, não foi, Delton? Eu e Delton falamos empate do Fortaleza. Ele tem memória curta. Nós acertamos o Fortaleza. Acertamos o Fortaleza. Nós acertamos o São Paulo. Eu acertei o São Paulo, que eu botei empate. São Paulo ontem teve uma sorte, que eu vou te contar um negócio. O Atlético eu acho que o Fluminense eu coloquei perdendo o Fluminense. Foi. Sim, errei 1, acertei 2. Muito bem. E quem tomou de 3-0, Delson? Quem errou as 3? E o bom o Atlético Nacional perdeu 2 pênaltis. Não, mas não justifique, não. O importante é que o tricolor, tricampeão mundial, tricampeão da Libertadores, certo, fazedor de média, 6 vezes campeão brasileiro. Faça a média. Me diga uma coisa, João Filho. Desde quando dar notícia correta é fazer média? Não, você é especialista em fazer média. São Paulo não é 3 vezes campeão do mundo. Pronto. Não, a gente sabe que é, mas precisa fazer essa... São Paulo não é tricampeão da Libertadores. Precisa passar essa manteiga todinha. Ou São Paulo não é 6 vezes campeão do Brasil. São Paulo é o melhor do planeta. Não, ninguém tá dizendo isso aqui, não. Eu tô dizendo que o São Paulo é. Tá certo? Do mesmo jeito, você fica com 10 dentro do Flamengo, você sabe muito bem que o Flamengo é 8 vezes campeão brasileiro. Pra você, né? Da Libertadores. Pra você, né? 5 vezes campeão da Copa do Brasil. 8 vezes campeão brasileiro pra você, né? Não, pra mim e pra todo mundo. Não, pra mim não é. Pra Delton Sá não é. Não, se dependesse de você, o Flamengo não ganharia nada. O Flamengo tem 7 títulos nacionais. 8, né? 8. É, fazedor de média. Meu amigo, eu vi em 87 o Flamengo foi campeão. Um timaço. Olha o ataque do Flamengo em 87 contra o Internacional. Por sinal, é uma coincidência, né? É o jogo de hoje, da Libertadores. Então só você vai ficar calado diante de tudo isso. O ataque do Flamengo, Delton Sá, era só... Eu vou fazer igual a Santos, você é um herege. O ataque do Flamengo era só Zico, Bebeto e Renato Gaúcho. E o que é que tem? Ainda tinha Zinho na falsa ponta esquerda, né? Mas não foi campeão brasileiro, não. Mas foi, Foi não, Marcos. Foi não. E quem foi o já campeão tá provado por A mais B, não sou eu que estou dizendo, não, é a justiça. Que o Flamengo não é campeão brasileiro, ele não cumpriu o regulamento estabelecido. Como ele não foi decidir com o Sport é campeão brasileiro. Porque mudaram a regra depois do campeonato iniciado. Mas não tem problema, não mudaram lá. Tava valendo, tinha que jogar. Olha,
Se o Flamengo joga contra o Sport, tinha ganho do Sport de 2, 3, 4. Tinha, claro. E tinha acabado com essa polêmica. Não jogou. E por que não foi? Nem precisou. O Flamengo era tão... Cara, Sport e Guarani era Série B. O coração desse homem vai explodir. Era Mas, Marco Série Valério, B. nós já tivemos, a exemplo do que aconteceu nessa competição, nós tivemos uma Copa João Avelange um pouco mais pra frente, que fizeram a mesma coisa. Aí pegaram os times, fizeram o módulo amarelo, módulo verde, módulo não sei de que, botaram as cores do São arco-íris. Caetano veio de lá de Aí baixo. veio lá de baixo, foi campeão o brasileiro. Fluminense também, não o foi? Fluminense também. Não, o Fluminense aproveitaram e tiraram o Fluminense, que deveria estar lá naqueles módulos lá embaixo, botaram no módulo maior dos grandes. Ele estava na segunda divisão, né? Que ele tinha ganho a terceirona e ia disputar a segunda. Aí jogaram ele no dos grandes. Não, mas o Fluminense tem que jogar aqui. Aí foi quando o Fluminense, todo mundo disse que não pagou a Série B. Ele subiu e foi pro módulo dos grandes. Aí ele foi primeiro lugar no módulo dos grandes e pegou o pequeno, que vinha lá do módulo dos pequenos. Aí foi o que o São Caetano fez, deu uma chibatada no Fluminense, tirou o Fluminense e seguiu no campeonato. Foi embora até aquela final contra o Vasco da Gama na Copa João Avelange. Mas, discussões à parte, o Regilânio está mandando uma boa noite para todos nós aqui, no nosso canal no YouTube. Um abraço pro Regilânio. E o Adalberto Dal também mandando boa noite a todos nós, né? E pedindo para a gente mandar um abraço pro Pelado. Meu amigo Domingos Moraes. O Domingos Moraes, encontrei com ele, Marco Valério, Abaixo, que é fãzaço do nosso programa aqui, fãzaço da equipe, torcedor do Em Casa, fervoroso. Um abraço para o Domingos, estava abastecendo outro dia, ele também estava abastecendo seu carro. Diz que não perde um Vale Esporte do timaço da Vale FM. A gente manda um grande abraço para eles. Dizer, Marco Valério, que os nossos ouvintes aqui podem participar da nossa brincadeira, do nosso Palpitex. Esse palpite que a gente faz aqui, as pessoas podem participar. A gente tem lá o www.esportesa.com.br. Você acessa lá, faz o seu cadastro e você pode concorrer toda rodada. Tem brindes para os nossos. Na próxima rodada a gente vai botar uma caixinha de som, Marco Valério, personalizada. Muito bem. Para quem fizer mais pontos na rodada. Na próxima semana a gente vai botar uma furadeira tramontina, Marco Valério. Uma furadeira tramontina, certo? Para o pessoal, para participar lá do bolão do Palpitex, tá certo? E para você participar é muito fácil, é só seguir aqui o nosso canal no YouTube do Timaço da Vale e também o do Sport SA. E seguir os nossos Instagrams. Seguir, na verdade, nos canais no YouTube é se inscrever, né? E nos canais no Instagram é só seguir para participar. Não paga nada e ganha prêmios. Edson Barbosa Batista, boa noite, galera do Timaço da Vale. Vocês são show, que ele mandou dizer aqui. Obrigado pelo carinho, rapaz. Hoje tivemos a decisão da Supercopa da Europa e deu PSG. O Tottenham fez 2-0 no tempo normal, o PSG empatou o jogo, foi para os pênaltis e ganhou 4-3. Primeiro campeão europeu da temporada, podemos colocar assim, né? Que a temporada europeia começa exatamente agora, no mês de agosto. O PSG, vice-campeão do mundo de clubes. Vice-campeão da Supercopa agora. Não, é campeão. Ele ganhou. Ele ganhou do Tottenham. 3-2. Ganhou nos pênaltis. Sim, certo. É o campeão, é o primeiro campeão ou é o último campeão da temporada? Na sua opinião? Rapaz, eu acho que é primeiro campeão, porque é o primeiro torneio, né? A temporada estava parada, não estava? Mas não foi dos campeões da temporada passada? Não, mas que conta já como primeiro torneio desse ano. Tem que fechar a temporada. Tem que ser o último título da temporada. É igual o campeão da Supercopa do Brasil. Acho que é o primeiro campeão do ano, né? Tem certeza, Marco Valério? Rapaz, sei não. Eu sei, que tá aqui a CBF, tá dizendo que tem dois campeões em 87. Flamengo e Sport. Mas o Flamengo entrou na justiça e a justiça disse que o campeão é o Sport. Não adianta, Marco Valério. Não adianta você... Não adianta não, Marco Valério. Não adianta você empurrar o que não é. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar os nossos ouvintes escolherem. Tem um chat no nosso canal no YouTube. Rádio Vale FM 99 Oficial. O que é que você acha, ouvinte do Vale Esportes? Você acha que o campeão de 87 é o Flamengo ou é o Sport? O Flamengo que fez uma semifinal incrível com o Galo Mineiro e a grande final com o Internacional. Diga-se de passagem, o Galo reclamou muito daquela semifinal, né? O Galo alega que foi garfado, né? Pela arbitragem naquela semifinal contra o time do Flamengo, né? Bom lembrar essa história aí, né? Qual era o juiz, né?
Que foi comentarista, né? Não, ali já foi outra coisa. Ali já foi outra situação. situação. Ali era Libertadores. Ó, o Domingos Moraes já botou a resposta dele, Marco Valério. Ele já disse que o campeão é o Sport. Tá certo. Regilane, na minha opinião, o Sport Clube do Recife, o Sport Clube Recife é o campeão. 2 votos já pro Sport aqui, Então, Marco Valério. vamos incentivar a galera a participar. Diga aí, diga você. Diga você. Aí o Edson botou, Pra mim foi o Flamengo. Aí, ó, entendeu? o Edson botou aqui, é claro que é o Mengão. Aí, Claro. A briga tá grande. Rapaz, se botasse os tá reservas do Flamengo ganhariam do Sport. É que o Flamengo não quis jogar. Marco Não quis Valério. jogar. O Flamengo foi covarde, não Marco quis jogar. Valério. O Flamengo foi covarde, não quis Marco jogar. Valério. O Flamengo não aceitou, foi a arbitrariedade dos cartolas da época Marco que mudaram Valério. o regulamento num campeonato em andamento. Você tá falando rapaz. de Eurico Miranda, ó, você cuidado. Pois é. Ele puxar Olha seu a peça lençol. boa quem foi. Puxar o seu lençol de noite. Eita, É. fazedor de merda. Ó, José Barroso, mais um voto diz que o campeão é o Esporte. Mais um. Tá bom, tá certo. Aqui, a galera tá mandando a mensagem. Tá 3-1 pro Esporte. Eu acho que essa galera todinha aí torce Vasco, Fluminense, Botafogo. Então quem vota no Flamengo é porque torce pro Flamengo. Então o senhor é flamenguista. Não, eu estou aqui João na Filho, condição aí, tá vendo, meu filho? de cronista esportivo. Não, você tá reclamando Não, do menino no aqui. canal do YouTube, Delsa. Que torcedor é passional, né? A gente não pode ser passional, a gente tem que dar informação. Não, é por isso mesmo que eu tô dizendo pra você que a minha informação não é o que eu acho. É o que a justiça determinou. o que tá na justiça, O que eu tô né? dizendo foi o que a justiça determinou. O Flamengo passou anos e anos, foi e voltou de novo, até que o Supremo mandou parar com a conversa e disse, olha, tá estabelecido, o campeão é o Sport, não se discute mais isso. Não aceita mais discutir o que já foi amplamente discutido, com todos os argumentos feitos pelo Flamengo, de que não autorizou, e depois foi autorizado, não foi, o Eurico Miranda poderia, não podia, tal. Diante de todas as alegativas, a justiça estabeleceu que o campeão, diante do regulamento, diante de tudo que foi colocado, é que o campeão é o Sport. Então, eu acho que, na minha opinião, se a própria justiça não cabe mais discussão, não aceita mais nem discutir esse assunto, eu acho que o campeão é o Sport Recife. Ah, engraçado, né? Você pode chegar pro torcedor do Sport e dizer parabéns pelo título de 87. Quanto é que foi Sport São Paulo? Quanto é que foi Sport Palmeiras, Sport Fluminense, Sport Corinthians? Me diga uma coisa, Marco Valério. Aí ele vai dizer, não, joguei com CRB, com Guarani de Campinas. Me diga uma coisa, Marco Valério, me permita me fazer uma o Flamengo pergunta. do Piauí. Quem foi que jogou a Libertadores de 88? Foi o Sport. Foi? É, então sim. pronto, precisa dizer mais nada. Né? Ah, já teve muita coisa esdrúxula no futebol brasileiro. Precisa dizer mais nada. Meu amigo, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Quem foi o campeão da Libertadores de 99? Foi o Palmeiras? E quem foi representar o futebol sul-americano no Mundial de 2000? Foi Responda, responda. Foi o Corinthians. Foi o Vasco, amigo. Foi o Vasco, né? Se informe pra você se informar, pra você responder melhor. Agora, o que acontece é as coisas esdrúxulas do nosso futebol. Naquela época, o Palmeiras ganha a Libertadores e quem vai pro Mundial é o Vasco. Campeão do ano anterior. Totalmente errado. É porque na época a FIFA já, quando o Palmeiras ganhou, a FIFA já tinha definido os participantes e não tinha o participante daquele ano. Já tinha definido quem eram os Como é que participantes. define se tinha a Libertadores antes? Não, Delton, a Libertadores foi em julho de 99. E essa história de campeonato mundial da década de 80, 90, a FIFA reconhece de 2000 Não, pra peraí, cá. não muda assunto, não. Porque, o campeonato da Libertadores de 99 vai foi ter muita em julho. situação, por exemplo. O Mundial foi em janeiro Tem do ano times que seguinte. jogam, tem times que jogam esse Mundial, o Mundial a moda antiga que jogaram, que eram apenas anfitriões do evento e que não tinham ganho nenhum torneio continental. Mas se ele fosse campeão, era campeão. Não tinha como tirar o título. Não, e o Corinthians foi campeão. Por exemplo, Taça Libertadores da América, durante muitos anos teve os times mexicanos jogando aqui a Libertadores da América, só que aí eles deixaram de existir porque começaram a dizer, não, se ganhar não pode representar o continente. Não, Aí eles desistiram. E eles jogavam como convidados. O Japão não já jogou uma Copa América? Exatamente. Aqui, não foi? Então, o Japão jogando Copa América. Então, assim, tem coisas esdrúxulas no De futebol. fato, de fato, Você não de pode fato. ir ao pé da letra, né? Assim, ó, Então a participação do esporte da Libertadores de 88 foi esdrúxula. É o que eu tô dizendo. Na minha opinião, foi. Se é justo ou se não era justo o esporte ser campeão brasileiro, não é isso que eu estou discutindo. Não estou discutindo se o Flamengo era melhor ou pior do que o esporte, se o que foi feito, não. O Com fato todos é os que argumentos. Tá lá, o que tá lá? Com todos os argumentos,
com todas as defesas feitas, com todas as observações, tudo colocado com advogados que apresentaram tudo que era possível para tentar desfazer que o título era do esporte, a justiça não entendeu daquela forma, entendeu que o correto era que o Flamengo tivesse jogado com o esporte para decidir quem era o campeão. Se o esporte jogou com os times de segundo nível na competição, mas ganhou e teria que fazer a decisão com o Flamengo, caberia ao Flamengo ter cumprido o que estava estabelecido. Se ele não concordava ou não, Marco Valério, nós vivemos numa democracia. Se 20 times estão disputando o campeonato, 19 aceitam uma coisa, um contra, esse um contra tem que atender o que os outros 19 quiseram. Se você vai assinar um regulamento no campeonato, 11 times disseram que é para ser assim, 9 não querem, os 9 ou desistem de disputar ou disputam com o que os 11 quiseram. É assim, e sempre foi assim. E por isso que a justiça entende que mesmo o Flamengo esperneando, o Flamengo dizendo que não aceitava, que não era o que estava escrito. E, legitimamente, quem foi representar, se usou de má fé ou não, representou. E o Flamengo sabia disso. O Flamengo tinha que ter feito o quê? Ter jogado para não ter essa discussão. Quando abriu mão de jogar, tá entendendo? Ficou sem o título, ficou sem ir para a Libertadores, ficou sem uma série de coisas. Todo mundo lembra qual era o problema. A CBF não queria fazer o campeonato, não tinha dinheiro. O campeonato foi organizado pelo Clube dos 13. Porque aí depois a CBF arranjou o dinheiro, aí a CBF fez um acordo com o Clube dos 13 para poder ter esse campeonato, para exatamente ser o campeonato brasileiro naquele ano. Você lembra que as transmissões, aí os mais novos não vão lembrar, o sorteio dos jogos era feito na hora. Tinha 4 jogos agora, aí chegava no Globo, sorteava qual jogo que ia ser transmitido, porque todos os clubes eram patrocinados pela Coca-Cola, à exceção do Flamengo, que já tinha Lubrax. Então, foi o único time naquele sempre ano. Foi diferenciado. Sempre diferenciado. Agora, o que eu estou dizendo é que o cara vinha me perguntar quem merecia ter sido campeão brasileiro. Na minha opinião, era o Flamengo. Era o Flamengo, porque jogou o campeonato com os principais clubes do Brasil. Mas o regulamento não dizia isso. E o Flamengo abriu mão de ser campeão brasileiro quando deixou de jogar com o Sport de Recife. É a minha opinião em relação a toda a causa. Agora, discutir quem era melhor, nem cabe a discussão. O Flamengo era muito melhor do que o Sport, Marco, mas era muito melhor, não era só melhor, não. O futebol tem tanta coisa esdrúxula. No ano de 2000, nós tivemos 2 campeões mundiais. Então, como é que pode ter 2 campeões mundiais? Teve aquele torneio em janeiro, que o Corinthians ganhou, e o Corinthians não tem nada a ver com isso. O Corinthians é legítimo campeão mundial. E teve no final do ano a Copa Intercontinental, que sempre teve o status de campeonato mundial. E o Boca Juniors ganhou do Milan. Então, em 2000, tem uma taça de campeão do mundo lá em La Bombonera e tem outra taça de campeão do mundo lá na sede do Corinthians. Mas, o meu amigo, aqui tem muitos comentários. Meu amigo Júnior Gonçalves, Júnior da Pernambucana, ele levantou um questionamento aqui, eu acho que Júnior não vai lembrar bem, não. Ele botou, quem era a base da seleção brasileira de 86 até 94? Seleção brasileira de 86, o goleiro era Carlos, goleiro do Corinthians. O lateral era Josimar, do Botafogo. A zaga era... Quem era a zaga acho que tinha Luizinho. 86. Edinho. Edinho do Fluminense e Ricardo... Era Ricardo Gomes já? Ou quem era o outro? Não era ninguém do Flamengo. Lateral esquerdo era Branco, do Fluminense, mas estava jogando fora, né? Do Brasil. Itália. Aí o meu campo daquele time tinha Elzo. Lembra aquele volante careca? Elzo. Aí tinha Sócrates. E o Zico estava contundido. E o Zico estava no banco de reserva. Então não tinha ninguém do Flamengo até aí. Aí o ataque tinha o Careca, que era de São Paulo. Casagrande jogava. Miller, que era de São Paulo. Casagrande. Então, Júnior, 86 não era a base da seleção brasileira. A seleção do Tele Santana, que foi para a Copa do Mundo. Não era a base A Copa que inclusive foi no México, né? Foi no México, exatamente. Não era a base da seleção brasileira, não. E a final do Campeonato Brasileiro de 86 foi São Paulo e Guarani. E o São Paulo foi campeão. Exatamente. Num jogo incrível contra o Guarani. Exatamente, o campeão, 86. Campeão no México, eu acho que o Júnior queria colocar a partir de 87, né? Era a base... A base, na verdade, não era do Flamengo naquela seleção do Tele Santana. Já a partir dos anos 90, eram os clubes da Europa que mandavam. Começaram a mandar na seleção brasileira. Quase os 11 titulares eram de clubes europeus. Né? Exatamente. Se a gente for já para a Copa de 94 que o Brasil ganhou,
que o Brasil ganhou, 84. O goleiro era Tafarel. Tava no Redina. Aí, quem era o lateral direito do Brasil? Começou com o Jorginho, né? Jorginho, né? Começou com o Jorginho. Jorginho tava fora? Tava fora também, né? Era o Jorginho. Aí começou com o Ricardo Rocha na zaga, né? Rocha e depois também. o Rocha machucou. Aí Márcio Santos. Márcio Santos também. Aí lateral esquerda começou com o Leonardo, foi expulso, o Branco voltou pro time. Tinha Mauro Silva do La Corunha. Mauro Silva do La Corunha. Leonardo tava fora também, Dunga né? também tava jogando fora. O Raí tava jogando fora. Tinha o Zinho, que era do Palmeiras. Que era do Palmeiras, mas o Raí jogava na França, o Romário jogava na Espanha. Bebeto tava no La Corunha, né? Bebeto era do La Corunha. Aí que jogava no Brasil, tinha o Viola no banco. Tinha o Viola no banco, Tinha o Ronaldo no banco. Paulo Sérgio, que era do Corinthians. Paulo Sérgio no banco. Mas a gente já tinha muitos estrangeiros, as estrangeiros de jogadores que atuavam na Europa. O Ricardo Mas Gomes, é muito boa a discussão, muito boa mesmo, muito boa. E o bom é a resenha, né, Delto Sá? Bom é a resenha. Zinho não jogou em 86 não, viu, o Júnior? Júnior tá botando 94. Zinho aqui. Zinho não jogou em... Zinho não jogou nem em 90, né? 90 era aquele Valdo, Renato Gaúcho, Dunga, Caré, Alemão, era. Zinho é de 94. O goleiro era Tafarel em 90. Foi aquela seleção da confusão, né? Com o Sebastião Lazzaroni, Ricardo né? Gomes na zaga. Que por sinal era uma seleção muito boa, porém desunida, né? É verdade. Vambora? Bora. Vamos lá. Vambora, que rápido foi metade do programa. A discussão isso, é boa. Dito isso, campeão de 87 é o Sport. Agora em Juazeiro do Norte são 18 horas e 34 minutos, 6h34 horas, sempre em nome de Novo Rio Veículos. Hoje teve a apresentação do novo Onix, ali tá rolando, vai até 7 da noite lá na Novo Rio para você conhecer o novo Onix da Novo Rio Chevrolet, meu amigo. Na hora de abastecer, vá no posto Asa Branca. Combustível com a qualidade da marca Petrobras, além de um atendimento especializado e preços muito especiais. Conheça a loja de conveniência do posto Asa Branca, funcionando até às 10 da noite. Abre 7 da manhã, 10 da noite, para tomar aquele café, para fazer aquele lanche, finalzinho da tarde, tomar aquela geladinha. E tem a parte climatizada e tem também a parte, aberta, para você ficar ali dando uma observada no movimento, várias bebidas para você, enfim. Conheça também a loja de conveniência do posto Asa Branca. Posto Asa Branca, qualidade Petrobras, Rua Pedro Henrique de Souza, 1725, esquina com a Avenida Manoel Coelho. Pizzaria e Hamburgueria Val. Promoção toda quarta da pizza. Na compra de uma pizza grande, ganhe um refri de 1 litro. Na compra de uma pizza GG e Extra GG, ganha um refrigerante de 1,5 litro. Temos também esfirras, lasanhas, beirutes. Pizzaria Hamburgueria Val. WhatsApp 988429514. Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da segurança e do trabalho da sua empresa, referência na região pela qualidade e rapidez no atendimento, exames médicos ocupacionais, laudos técnicos e SST completos, laudos para aposentadoria e PPP. Nosso laboratório clínico está pronto para atender todos os exames para empresas e também para você, cliente particular. Faça seus exames na Clínica Sigma, Rua Padre Cícero, 941, no centro de Juazeiro. Entre em contato pelo WhatsApp 992220064. Cidadão mandou uma mensagem aqui, diz que o outro zagueiro da seleção de 86 era o Júlio César, do Guarani de Campinas. Eu acabei de pegar aqui a convocação. O goleiro, por exemplo, era o caso do Corinthians, aí tinha Edson Boaro do Corinthians, que até ele perdeu um pênalti contra a São França. Paulo tinha o Oscar, o Edinho estava na Udinese na época, o Falcão era meio campista do São Paulo, o Júnior era lateral do Torino, o Miller é atacante do São Paulo, Casagrande, centroavante do Corinthians, Careca do São Paulo, aí tinha no meio campo Zico do Flamengo, Edivaldo do Atlético Mineiro, Paulo Vitor, goleiro do Fluminense, Josimar, lateral do Botafogo, Júlio César, zagueiro do Guarani de Campinas, Alemão, meio campista do Botafogo, Mauro Galvão, zagueiro do Internacional, Branco, lateral do Fluminense, aí tinha outro flamenguista, o Sócrates estava no Flamengo, Elzo do Atlético Mineiro, Silas do São Paulo e tinha ainda Valdo do Grêmio
e Leão, goleiro do Palmeiras. Foram os convocados dessa Copa de 86. O titular então, era o Carlos, Flamengo né? não era a base da seleção, né? O goleiro titular era o Carlos, né? Era o Carlos do Corinthians, era. Bom, e nós trabalhamos em nome de Rastro Pneus. Pneus, troca de óleo, freios, alinhamento, balanceamento, baterias e serviços de mecânica para você. Rastro Pneus, deixa o seu carro novo na Rastro Pneus. Avenida Padre Cícero 1693, o telefone é o 3587-4195. Motel Imperial, novos apartamentos muito mais aconchegantes para momentos marcantes ao lado de alguém muito especial. Conforto, higiene, segurança e qualidade com total descrição do atendimento. Tem o Instagram para você conhecer, aí @Motel Imperial Oficial. Fica no bairro Antônio Vieira, Rua Engenheiro José Walter 280. A direção é do nosso queridíssimo e simpaticíssimo, muito competente André Lemos. Mais um abraço pra toda a galera no nosso canal no YouTube. É bom demais, Marco Valério. Rapaz, pessoal só interagindo, mensagem, viu, pessoal deixando sua mensagem com muito respeito com todo mundo. A gente tem mais que agradecer essa rapaziada toda. A discussão sempre é muito boa, Marco Valério. Tá aí o torcedor do Flamengo continua com a sua opinião do Mengão. E claro, tem a galera que acha que não, mas é bom demais no futebol essas discussões saudáveis, Marco Valério. E nós trabalhamos em nome de Juazeiro Parafusos. Loja moderna, ampla, confortável, bonita para você lá na Juazeiro Parafusos, na rua São Pedro. A loja é linda, as ofertas são maravilhosas, porque afinal de contas são 25 anos vendendo soluções em fixação, ferramentas e ferragens, e tem a linha completa de ferramentas Bosch. O Cariri da sorte dessa semana tá demais, meu amigo. Que tal ganhar 80 mil reais de uma bolada só? Imagina aí, ó. 80 mil. Eu vou fazer Manuelas. Oh, rapaz, de uma vez só. Então não perca tempo, compra o Cariri da sorte. Custa R$10, baratinho, e você ainda vai concorrer a 15 mil do primeiro ao terceiro prêmio, mais 5 mil no giro da sorte e 80 mil reais de uma só vez no quarto sorteio. Tudo isso com a dupla chance de ganhar do Cariri da sorte. Alô, Tico da Buchada! Tá ouvindo a gente? Alô, Ticão, aquele abraço. Atenção, você que trabalha no setor de semijoias Adourados, é uma empresa parceira do sucesso do seu negócio. Lá você conta com um laboratório com mais alta tecnologia, garantindo maior qualidade no banho dos seus produtos. A Dourados dispõe de uma linha completa de semijoias com um ano de garantia, com excelentes negociações, pagamentos em até 8 vezes no cartão de crédito. E mais, a Dourados compra mercadoria para desplacar ou desplacada e pagamos à vista. Assim que não faltam motivos para você correr para Dourados e garantir mais lucros para seus negócios. Rua Ivani Feitosa, número 9, no Tiradentes. O telefone WhatsApp é o 999933031. Instagram, @Dourados Joias. Conosco também, Delton Sá, tem produtos Panebon Pão Nosso. Alô, meu amigo Damião, forte abraço. Pão hot dog, hambúrguer, pão de forma, hamburgão, pão árabe, torradas, biscoitos e sequilhos. Tem também a linha integral Light Multigrão Aveia 100% integral e a deliciosa massa para pastel Tasquinha. Produto com a qualidade Panebon Pão Nosso. A casa com todo mundo já sabe, tem preço baixo o ano inteiro. E agora, além de economizar, você pode ser presenteado. É isso mesmo. A cada R$200 em compras, você recebe um cupom para concorrer ao Smart TV LG 50 polegadas 4K. É só responder qual a loja tem um preço baixo o ano inteiro. A resposta é fácil. Casa Com, participe. Os sorteios acontecem em agosto, setembro e outubro. Casa Com, preço baixo o ano inteiro e agora com prêmios pra você. Juazeiro Bom de Bola, projeto que tem à frente o nosso querido Jackson Pila, grande Jackson Pilha, que atende jovens de 8 a 20 anos de idade em situação de vulnerabilidade social. É um projeto esportivo que tem um caráter social. Muito interessante, Delton Sá. Lembrando que o projeto Bom de Bola tem apoio da Lei de Incentivo ao Esporte, e o que mais, Marco Valério? Sejuve e da Farmas. Esse Pilha tá cagoto, Marco Valério. Agora, ele não tá mais não. Mas foi ele que teve a ideia de criar. Foi, mas ele não tá mais não, Marco Valério. Eu sei disso. Deixa ele fora. Mas por um dever de justiça, né? A gente lembra dele. Deixa o filho lá no lugar dele. Ele foi o antes tá cuidando dele, antes. Viu? Tá. A Gênesis Solar é referência absoluta em sistemas fotovoltaicos.
na região do Cariri. Está de casa nova, isso mesmo. Agora você conta com mais uma loja na nossa cidade, ainda mais bonita, moderna, acolhedora, no novo endereço, Avenida Castelo Branco 1547, no Pirajá, meu amigo. Contará também com carregamento para carro elétrico, carga rápida e estacionamento privativo para clientes. Venha conhecer de perto as melhores soluções em energia solar com tecnologia de ponta, atendimento especializado em promoções exclusivas de inauguração. Para sua casa, empresa ou propriedade rural, conte com a Gênesis. A inauguração está chegando e você é nosso convidado. Gênesis Solar, energia que transforma sua vida. Conosco também, Delton, tem Jumaz Esportes. Há mais de 30 anos, o maior e mais completo estoque de material esportivo do Cariri. Olha, pensou na prática esportiva? Pensou? Jumasa. Pensou em torcer pelo seu time de coração? Compra camisa aonde? Jumasa. Chuteiras, societies, tênis das melhores marcas com os melhores preços, bolas para todos os esportes, até futebol americano, a camisa do seu time do coração. Você que promove evento, pensou em promover corrida, jogo de futsal, torneio, faz o que, Delsa? Vai para Jumaz Esportes. Claro, lá tem troféus, medalhas, placas para premiação do seu torneio. Tem. Agora, ó, anote aí o endereço da Jumasa. Rua Santa Luzia, 297, no centro de Juazeiro. Ao lado do Bradesco. Não tem como errar. Lá tem tudo que você precisa, Delsa. Tem, Marco Valério, lá tem tudo. Agora, sabe onde é que eu vou ver o Mengão hoje? No telão bem grandão, Marco Valério. Depois sou eu, né, JF? Vou ver o Mengão no telão bem grandão. E com detalhe. Chopp dobrado, pede um, toma dois. Lá na churrascaria Mão de Vaca. Já pedi lá pra Sorriso separar aquela mesa lá, aquela lá, meu caro PPV, aquela do cantinho, perto do telão lá. Lá perto da janelinha lá, ó. Senta ali. Agora não vá pra torcer contra, não, viu? Não, eu vou torcer pro Mengão. Aí tá certo. Torcer pro Mengão. Senta lá, olhando. Traz aí um chopp, aí pá, aí vem dois, ó. Bom que Luiz Gaúcho nunca mais lhe convida pra comer churrasco, né? Não, deixa o Luiz, não tá ouvindo. Luiz não, nunca mais Luiz nunca mais convide, viu, Luiz? Luiz não tá ouvindo, não. Esse João Filho é um traíra, né? Luiz nunca mais convide, viu? O colega. Ele disse que o colega é fazedor de média, ele faz... Eu tenho bons professores. Deixa o Luiz fora disso. Luiz, Luiz. Hoje eu tô do lado de Valda Perbone, de Franco. Meu amigo Franco, a galera que é torcedor do Grêmio hoje. Luiz não manda mais aquelas fotos, as fotos bonitas do churrasco. Bora, Marcelo. Bora falar também de Só Fumê Service. Revestimento fumê para carros e prédios, cristalização de vidros e envelopamentos. Na Só Fumê tem películas de alta performance e qualidade do serviço. É com a Só Fumê. Rua José Marrocos, 408, WhatsApp da Só Fumê, 98805-4899. Em nome também de Ramagem Couros, a nobreza do couro agregada ao design exclusivo, referência em bolsas, carteiras e acessórios, sempre em sintonia com o que há de mais moderno em estilo e sofisticação. Siga o nosso Instagram, @Ramagem Couros. Alfa Vidros Vidraçaria, na fase mais sofisticada da sua obra. Escolha, meu amigo, Alfa Vidros Vidraçaria, porque lá tem preço, satisfação, qualidade. Na Alfa Vidro tem cortina de vidros, boxes, espelhos e esquadrias. Na Letícia Pereira, 950, o telefone é o 99812-5851, Marco Baleia Burger, o melhor hambúrguer pelo menor preço. Nós esquecemos do Baleia hoje pra pagar João Filho. Fica só falando em Flamengo e tem esporte. Esquecemos de pagar João Filho, rapaz, olha. Esqueceu o Baleia, não dá mais tempo. Caramba, não dá mais tempo não, João Filho. Foi mal, esqueci. E só pode ser quando o PPV estiver aqui agora. E ele tá aqui. Só semana que vem. E ele tá semana aqui. Que vem. Foi mal, João Filho. Desculpa, João Filho. Perdão. Pedro Paulo tá aqui, viu, Arlindo? Perdão. Agora que os dois traíram é que é complicado. Que a gente esqueceu, rapaz. Falta 10 para as 7. Você quer consertar o seu celular, smartphone, iPhone? Leva na Fox os melhores técnicos especializados do Cariri, equipamentos de última geração. Garantia nas peças montadas na loja, além de grande variedade em smartphones. Fox em Crato, na Senador Pompeu 56. Tem lojas em Juazeiro do Norte, na Santa Luzia com Padre Cícero. Na São Pedro com o Seminário. E também no Cariri Shopping. Eu sei, Delton Sack. Então aí com muita... Raiva? Raiva não. Mas muita participação no nosso canal do YouTube. Sim. Eu fico com raiva de nós não, pelo amor de Deus. Não.
Explosão de ofertas da Madeireira Beira Rio. Tem caixa de ferramentas Tramontina, só R$ 69,90. Ela maior por R$ 93,90 lá na Madeireira Beira Rio, do meu amigo Tiagão. Serra Mármore Tramontina 319. Tem esmerilhadeira Tramontina 259. Kit furadeira parafusadeira Tramontina com 16 peças, só R$ 312,90. Tem kit ferramentas Tramontina, só R$ 83,00. É a explosão de ofertas no mês dos pais, lá na Madeireira Beira Rio. Um abraço pra Marilene Laranjeira. Olha aí. Ela disse que é torcedora flamenguista. do Fluminense. Do Flamengo. Não. Nas Laranjeiras tem que ser torcedor do Fluminense. Ô Marilene, tá torcendo pelo time errado, Marilene? Marilene, você tem que torcer pro Fluminense nas Laranjeiras. Ela disse que, na opinião dela, o Sport é o campeão de 87. Olha aí, rapaz. E pedindo um alô pro Caleb Pereira. Torcedor do Botafogo! Não, ali é Caleb Cajueiro. Ah, é Cajueiro? Ali é outro Caleb. Um abraço também pro Jefferson Ramon, trabalhando, e diz que trabalha de motorista de aplicativo. Delton, ele bota os passageiros do Uber pra ouvir a gente também, ó. É? Vixe, rapaz, um abraço pra vocês aí. Lembrando o nosso canal no YouTube, oferecimento Pizzaria Hamburgueria Oval. Hoje tem a promoção. Você pede a pizza e ganha o refrigerante. Eita, Júnior exagerado, meu amigo Júnior. Ele botou aqui que o maior clube formado do mundo foi o Flamengo de 87. Olha. Mas, Júnior, tu não lembra do Milan não desse ano não, Júnior? Tu não lembra não, pelo amor de Deus, Júnior. Coloca do mundo, é? Ei, Júnior, tu não lembra do Nápoles desse ano não, Júnior? Não, Delton, ele colocou o maior clube formador. Formador. Formador do mundo, né? Acho que ele quer falar das revelações, né? Delton não entendeu. Agora, de uns anos pra cá, a bem da verdade, a base do Palmeiras é a que tem revelado melhores jogadores, inclusive com vendas absurdas, né? Assim, valores incríveis para o time do Palmeiras, que vende bem. Só tá contratando mal, né, Del? O Fluminense também, o que revelou de jogador nos últimos anos lá em Xeren. O Fluminense vende barato, né? Só que o Fluminense vende a preço de banana, os jogadores. Vendeu o John Kennedy agora, né? Aí repatriou, né? Não, mas já vendeu. Já vendeu de novo. Foi pro Chata. Ali não tem, verdade. Ali não... E não tem futuro, não. Ali é pau nas torres. Não tem jeito, ali não. Ali é dinheiro perdido. Menino complicado. Menino complicado. Bom jogador, mas... Talento não falta pro menino, mas falta equilíbrio. É verdade. Falta equilíbrio nele. Vamos falar de que agora? Bota a hora, JF, que a gente já falou mais que o homem da compra. É verdade, Marcos Valério. A hora do timaço. A hora do timaço, Bora em Juazeiro do Norte. 8 para as 7. Então pronto. Então são 18h52. Exatamente. Diniz Supermercados. Quem vai falar dos dois aí, Antso. Antso? Porque amanhã tem molendo. aquela audiência promovida pela Câmara Municipal de Juazeiro, numa iniciativa do vereador William Basílio Obilinha, e o Guarani já confirmou presença. É assim mesmo, Anderson? Boa noite para você, Marco. Boa noite, Delton. Boa noite a todos os ouvintes do Vale Esportes. Pois é, o presidente do Guarani de fato confirmou a sua presença amanhã na audiência pública e inclusive está convocando os torcedores do Guarani, os abnegados, como é de costume chamar internamente no Leão do Mercado, para se fazerem presente amanhã, às 9 horas da manhã, lá na Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, para discutir algumas propostas, inclusive, que o Guarani vai levar, relacionadas a patrocínio, algumas soluções que o Guarani tem em mente para poder alavancar mais ainda a situação financeira dos nossos clubes aqui da nossa região. O Guarani tem uma situação que imagina poder ser uma das soluções para que seja resolvida essa questão do repasse público para os clubes, e aí o Leão do Mercado deve apresentar essa questão amanhã nessa audiência pública, que vai contar com a presença de Icasa e também que foi convocada a equipe do Icasa e a equipe do Cariri. Também, como eu destaquei, o presidente veio conversando nos bastidores com líderes de torcida, com os abnegados, para todo mundo estar presente nessa audiência pública. E eu espero que as ideias, que são muito bem-vindas, elas possam surgir em profusão amanhã, em prol do nosso futebol, e que as ideias não fiquem apenas em solicitar apoio financeiro do poder público. E olha que eu sempre defendi que a prefeitura, o governo, claro, eles devem patrocinar e apoiar os times de futebol. Não pode sustentar.
Nenhum time de futebol deve depender exclusivamente de prefeitura, ou que não seja exclusivamente, mas que seja, digamos assim, a principal razão daquele time existir seja o apoio da prefeitura. A prefeitura tem outras prioridades, mas, repito, defendo que haja um patrocínio por parte do município, se possível por parte do governo do estado, mas que haja outras ideias também. Por exemplo, há quanto tempo aqui nenhum clube nosso faz nenhuma promoção para mexer com o seu torcedor, para trazer o torcedor? Aí você pode até dizer, sim, mas às vezes as promoções não dão o resultado esperado. É verdade. Sabe por quê? Porque os nossos clubes não têm continuidade. O torcedor ele se envolve mais quando o time está em atividades e em bons resultados. A gente vê até nos grandes clubes do futebol brasileiro, cresce o número de sócios torcedores quando estes estão em competições e fazendo boas campanhas, decidindo torneios, chegando à semifinal, grandes vitórias, você motiva o torcedor. Então, até para essa questão de uma promoção aqui, os nossos clubes têm que voltar a existir. E quando eu falo voltar a existir, é participar de campeonatos, estar em atividade, porque é muito difícil você mexer com o torcedor, você atrair o torcedor quando você está sem nenhum tipo de atividade, passa aí um tempão sem jogar bola, né? Aí fica difícil. Eu só quero lamentar não poder estar presente na audiência pública por compromissos profissionais aqui da rádio e também de outro evento que vai acontecer paralelamente à audiência pública. Eu gostaria muito, primeiro, de ouvir o que é que vai ser dito na audiência pública, o que vai ser colocado e do que vai ser tirado da audiência pública, porque a audiência pública ela não tem só o objetivo de ouvir, ela tem que sair de lá com definições, com passos, com o que será feito, quais serão as ações, enfim, do que será decidido pelos presentes. Mas eu gostaria muito de participar, infelizmente não poderei. Olha, se o evento terminar cedo, der tempo, ainda dou um pulo por lá, porque eu gostaria muito mesmo de participar e ouvir o que é que vai ser colocado pelos dirigentes aqui nessa audiência pública amanhã. Gostaria muito. Aproveitar aqui o final para mandar um forte abraço para o Cisinei Soares, Thiago Mota e também para o William Pocadaço, que já foi inclusive diretor de marketing da equipe do Barbalha, Delton Sá. Então mandar um forte abraço para o meu Quem é William. O trio aí, Parada Dura? Thiago Mota, Cisinei e William Pancadaço. Pancadaço? Pancadaço. Olha aí, eu lembrei do Mirandaço marqueteiro agora, hein? do Barbalha. Esse trio aí é pesado, viu? Marqueteiro do Barbalha. Já foi marqueteiro do Barbalha, Pancadaço. Um abraço para todos eles, né? E só lembrar, já que você falou no Thiago, mandar um abraço pro meu amigo Nego. Sim, Nego Diesel. Nego Diesel. Um grande abraço pro meu amigo Nego. Saudade do Nego, rapaz. Nunca mais vi o Nego pra tirar onda com ele, meu amigo Nego. E lembrar, Delton... Eu ensinei ele a andar de moto, viu, Marco Aurélio? Foi? Nego Diesel, ele... Thiago também foi? Ele brinca um pouquinho no negócio das motos, fica brincando, faz nas firulas aí. Fui eu que ensinei a Nego. Quando ainda era lá atrás. Lá na Rua das Flores. É por isso que ele aprendeu tão bem. Por isso que ele é um... Aqueles cangapé de moto, o senhor... Escangapé de moto. Aqueles cangapé, o senhor é professor. Porque ele era da época de Pimba, de Negão ali, do Sorvetão, sabe? Dessa galera aí, lá das antigas. A moto não era nem projeto de vida ainda, dessa época, tá entendendo? Delton, e só lembrar para o torcedor que aquele que não puder comparecer amanhã ao evento, no Vale Esportes de amanhã a gente vai ter uma matéria especial, exatamente trazendo o que aconteceu dentro dessa audiência para ver o que é que se pode tirar de proveito. É verdade. Né? Marco Valério, tem mais alguma coisa, Anderson Luiz? Só mais um alô para mandar um forte abraço pro Nalisson Viana também. Esqueceu aí, tá vendo? Esqueci o Nalisson. Olha, tá vendo? Trairás sua, viu? Foi. Deixa você trair, rapaz. Você vai para esse Brejo? Vou. Olha, eu tô dizendo, sério. Tem negócio claro. Tô ligado. Aí faz assim, vá com Deus. Em nome do Diniz Supermercados, a maioria dos supermercados de todo o interior do estado de Ceará. Sabe pra que eu vou mandar um abraço agora, Marco Aurélio? Sei. Pra quem? Pra Tico das Quentinhas. Não, já mandei. Não, aí vai Tico da Buchada. Ó, esse aqui, ó. Quem é? Fabiano Rodrigues? Não. Tu tomava era muito café dele. Bertinho, rapaz. E o café de Bertinho é bom, Delton? Flamengo. Bertinho tá com meu amigo Soares. Grande abraço, meu amigo Soares lá do Detran. E meu amigo Carlos Alberto,
O Bertinho, rapaz, tá ligado? Carlos Alberto Pinheiro, viu, Ele Marco foi Valério? homenageado lá em Barbalha ano Não, o passado. Bertinho é uma figuraça, rapaz. É uma pessoa do bem, né, Del? É, o Bertinho é pessoa boa demais, rapaz. E um abraço pro Suarez Leite Machado, não perde um só programa. Também. Bora, PPV! Falar do Icasa em nome de Diniz Supermercados. Tu sabia que PPV vai participar de uma corrida, Marco Valério? Que é a corrida que os corredores andam mais aglomerados da história do pedestrianismo no Brasil? Não, sabia não. É, porque é o seguinte, a corrida quando você dispara, larga a prova, né? Aí os caras saem correndo, todo mundo, pai, vai se desfazendo aquele aglomerado, as pessoas vão correndo, vai se diluindo, né? Os Tem o corredores. coelho, né, que corre na Aí frente, tá, tem uma galera que corre, tem a pessoa que vai pra festa. Nessa corrida, ninguém quer passar pelo Bel. Por quê? Aí ninguém pode sair da foto pra aparecer Fica do todo lado mundo de perto do Belmax. Que a corrida é a corrida do Belmax, né? Aí todo mundo fica aí não perto tem do aquela homem, brincadeira que ninguém quer passar pelo carro da polícia, né? Aí vai todo mundo atrás. Aí, Ninguém passa, aí ele ganha. É, aí todo mundo atrás, ó, Marco, ninguém quer passar. E depois Aí ainda a tem um prova show. dessa é boa de Poxa, correr, né? tu é Que- doido, né? Depois tem um show lá. Aí, Olha. Quando for 8 Rocha. horas da manhã já tem corrida, teve show. Menino novo. Boa noite, Marco. Boa noite, Delto. Boa noite, JF. Boa noite aí. A todos os ouvintes do Vale Esportes. O Icasa também vai participar amanhã da audiência pública. O Icasa também busca e espera soluções para o futebol de Juazeiro do Norte. O presidente Celso Pontes é quem irá representar o Verdão do Cariri. Ele que está à frente neste novo momento do Icasa. E torcida convocada também para juntos unir forças e achar um caminho para o futebol de Juazeiro do Norte. No dia a dia do Icasa, as matrículas para a escolinha de futebol continuam a todo vapor, tanto de forma virtual como de forma presencial também. Para quem quiser passar no Praxedão, dar uma olhada na estrutura, as matrículas também estão acontecendo lá no CT do Verdão do Cariri. Quem vai fornecer esse material esportivo da gurizada do Icasa já está definido? Já foi solicitado, mas não passaram a fornecedora. Já foi sim. pedido. Mas Por já isso que tem, foi no caso. adiado, isso foi adiado um pouquinho para que os alunos já comecem no primeiro dia com todo o Você material. disse outro dia que tinham 25 matriculados, foi isso? Isso. Tem quantos hoje? Não tem essa atualização. Não tem, mas não, já né? tem cerca de... já deve ter passado dos 30, dos 40. Eram Não, 4. até escolhendo Icasa para abrir, Marco Valério. Eu acho que não abre com menos de 150 alunos. As não. inscrições bateram uns 200, né? A A pré-inscrição. pré-inscrição, né? A Pré-inscrição. matrícula agora... Como as aulas vão começar ainda em setembro, tem tempo pro pessoal. Muito bem, tá certo. Pronto? Pronto. Pronto. PPV terminou, Marco Valério. Mandar aqui um abraço pro José Messias, lá no bairro Carité. Carité. Pessoal da área rural, muito obrigado também pela audiência. Carité é aquele que é ali no caminho ali. pro Um São chama Gonçalo. Carité, outro Carretel. chama Carretel. Mas é Carité mesmo. É Carité, né? Carité. Carité. Pronto. Aí tem o Catolé, que é depois de São Gonçalo, né? É. Catolé. Aí tem um Catolé pra banda de cá também? Tem um Catolé no Horto ali. No Horto. Esse Carité que era vila e virou bairro, né? Bairro Carité agora. Sabe tudo. Não, parece que tem um Catolé na Palmeirinha, Delto, também. É? É. Pois é, eu sei que tem 2 Catolé. Tem um Catolé depois de São Gonçalo e tem um Catolé pra banda de cá. É verdade. Né? Na área rural. Eu não lembro qual é o da banda de cá, mas da banda lá eu só me lembro de Adalto, lá do Bar do Amarelão. Falar nisso, Adalto, vou combinar, viu? Tô devendo ir um dia à noite lá, que ele quer que eu vá lá à noite pra gente tomar umas cachaças. Tem um peixe lá, Delto. Eu adoro o peixe dele. Ele tem uma. Teve um dia que eu fui lá almoçar, aí eles vamos tomar só uma cachaça assim, que ele trouxe 1 litro de cana assim. Aí botou uma dose pra ele, uma dose pra mim e uma dose pra minha esposa. Mas Marco Valério, foi um copo americano pra cada um na dose. Eu disse, que negócio é esse, Adalto? Aí, não, só pra tal. Aí desceu a primeira, ó, pá. Aí todo mundo desceu. Daqui a pouco, bora que outra rodada. Peraí, tenha calma. Nessa brincadeira, Marquinhos. Nessa eu tô fora, Delto. Aguento Não deu 15 minutos, não. Secou o litro de cana. Eu saí de lá que tava. Ainda bem que o Yarley foi, que ele trouxe o carro que eu vim de lá assim, Eu sou ó. fraquinho nisso. Oxi, então eu tava olhando assim. Quando eu lembro da época da lampadinha, eu só aguentava um e olhe lá. E olhe lá. Com o Adriane, ou com o Adalto, ele tem um negócio de tomar um energético dele, Deus me livre. Vamos pro intervalo comercial, JF. A gente volta já já com as últimas. Cadê Los Peds, hein? Chega já. Tá com raiva de mim. Tá gravado, hein?
Ei, essa semana tem 100 mil reais na premiação total do Caribe da Sorte. É muita grana. Confira. No quarto sorteio tem 80 mil reais em dinheiro para realizar seus sonhos, quitar dívidas, comprar um carro, viajar. E tem mais, 15 mil reais do primeiro ao terceiro sorteio e 5 mil reais no Giro da Sorte. E o melhor, o Cariri é dupla chance. São 2 chances de ganhar. Compre já o seu Cariri da Sorte com os nossos vendedores pelo aplicativo ou, se preferir, no título Pague com Pix. Cariri da Sorte é daqui, é do Cariri. Farmácias Fernandes, no dia a dia com você. Qualidade em serviço, prazer em atender. Farmácias Fernandes, aqui no nosso Cariri. Prazer em lhe servir, presente em todo momento. Farmácias Fernandes. Juazeiro do Norte vai investir mais de 450 milhões de reais na infraestrutura. E o Psyu Juazeiro é o nome do programa que engloba tudo isso. Com o Psyu Juazeiro serão realizadas obras de pavimentação asfáltica, urbanismo e drenagem, promovendo melhoras significativas na infraestrutura e na qualidade de vida da população. Então, sempre que você ouvir falar em Psyu Juazeiro, é porque tem investimento da Prefeitura e será o maior da história. Prefeitura de Juazeiro do Norte. Já pensou em viver uma história real de transformação? O vestibular 2025.2 da Unileão está com inscrições abertas. Bolsas de mérito acadêmico ilimitadas de até 50%. Inscreva-se agora e transforme seu futuro. Confira o edital. Unileão, com você sempre. Atenção, motoqueiros de aplicativo e mototáxi. Proteja sua moto com a Protebem Proteção Veicular e ganhe um brinde exclusivo. Ao aderir, você recebe totalmente grátis uma camisa manga longa de malha fria, ideal para o dia a dia na rua. Cobertura completa com confiança e benefícios que fazem a diferença. Só a Protebem Proteção Veicular tem. Entre em contato agora e garanta sua proteção mais brinde. Fale agora mesmo com Paulo Dantas, 88 9 81 52 87 69. Protebem, proteção veicular. Qual o martelo mais poderoso do mundo? Você vai responder que é o martelo do Thor, né? Que nada! Você tem que conhecer o martelinho do Alan. Gente, a Alan Martelinho de Ouro se garante. Leva o carro pra lá, amassado, arranhado, afundado. Alan resolve, ele faz mágica com o martelo. Se descobrirem os poderes de Alan, os Vingadores vão contratá-lo. Alan Martelinho de Ouro, o pioneiro em todo o interior do Ceará. Agora também com o mais perfeito serviço de funilaria e pintura. Rua Maria Filomeno Gomes, 667, ao lado da Cajuína São Geraldo. Ligue 99730-5190. Garantia e rapidez na entrega. Brutalmente conectada, brutalmente valente, motor Duramax com 207 cavalos e carregada de itens de segurança, alerta de saída de faixa, alerta de colisão frontal, alerta de pressão dos pneus, controle anti-capotamento, assistente inteligente de frenagem e muito mais, com descontos especiais para CNPJ e produtor rural. Venha fazer um test drive e se encantar com a nova S10 na Novo Rio. Telefone 2101-1366. Vale FM. Vale FM. Marco Valério. Em nome também de Sigma Clínica de Gestão Ocupacional, cuidando da saúde e da segurança da sua empresa. Sigma tem a direção do querido Caleb Cajueiro. Lembrando que você pode fazer seus exames clínicos também lá na Sigma, na rua Padre Cícero. Cadê o Super Kilmer de Campos, Delton? Tu tá aí, tá? Eu tô aqui, grande Delton Sá. Aí. Boa noite, Kilmer. Tô por aqui. Boa noite, Kilmer. Boa noite, Delton Sá. Boa noite, Delton. Seja bem-vindo ao Vale Esportes, viu? Obrigado. Agora, eu trago, não sei se vocês já falaram, mas se não falaram, eu vou apenas ratificar o que foi dito. Faleceu no final da tarde de hoje, aqui na região metropolitana de Fortaleza, o presidente do Maranguape. Você deve conhecer, que você foi em Maranguape várias vezes. Quantas vezes o presidente do Maranguape esteve aí? O conhecido Emanuel de Paula, o Manel Bocão. Não estava sabendo, ó. Não estava sabendo. Pois é.
Manel Bocão faleceu agora à tarde por volta das 17h30. Ele que é pai do Breno Rebouças, né, que trabalha no Sistema Verdes Mares de Comunicação, trabalha na Rádio Verdes Mares. Manel Bocão, eterno presidente do Maranguape, né? Sai dirigente, entra dirigente, e Manel Bocão continuava como presidente do Maranguape. O Maranguape esse ano conseguiu acesso. O Manel Bocão, que deve ser deputado amanhã, Natal dele, na cidade de Maranguape, na do Imortal. Para quem está sintonizando a Vale FM agora, faleceu aqui na região metropolitana de Fortaleza o Manel Bocão, o Emanuel de Paula, conhecido no meio do futebol, né? Todo mundo conhece como Manel Bocão, 64 anos de idade. Pêsames do timaço da Vale, a família lutada. Inclusive a federação saiu com a nota agora há pouco, o Ferroviário, o Fortaleza e o Ceará, todos se solidarizando com a família, com a perca deste grande dirigente, desse amante do futebol cearense. Bom, virando a página, ontem o Fortaleza mais uma vez quebrou a bola, o torcedor saiu revoltado e o Fortaleza agora vai ter que decidir lá na cidade de Buenos Aires, capital da Argentina. Porque você sabe que na Argentina nós não temos estados, e sim províncias. Então, o Vélez Sarsfield manda os jogos na província de Buenos Aires. É Buenos Aires, província de Buenos Aires. É como São Paulo. São Paulo, capital, estado de São Paulo é o estado onde está localizada a capital. Então, o Fortaleza joga na terça, só que antes do jogo da terça faz uma escala no Rio e joga no sábado contra o Fluminense no Maracanã às 4h. E, na terça-feira, decide a sorte dele lá na Argentina. O time do Ceará, essa contratação, a gente já havia falado dele. Rodriguinho, atacante, 24 anos de idade, jogador que começou na base do América de BH, estava no Cruzeiro, é atacante pelos lados, é o novo reforço do Ceará na temporada 2025. E o Ferroviário, a gente começa a falar do Sub. Estou me lembrando agora do meu querido Madruguinha, falando do Sub do Guarani e do nosso querido PPV falando do Sub do Icasa. Eu agora estou no Sub também, do Ferroviário. O Sub do Ferroviário joga amanhã, o Sub-17, pelo Campeonato Cearense, às 9h30 no CT do Floresta, valendo pelo Campeonato Cearense. O Ciel deve deixar o clube até o final da semana, amanhã é quinta, até sábado, segundo o empresário dele, se ele não estiver blefando. O Ciel tem contrato com o Ferroviário, mas deve assinar um distrato. O contrato do Ferroviário com o Ferroviário é só até o final do mês de agosto. Fala-se por aqui que a próxima casa do Ciel seria o CSA. O que preocupa o torcedor do Ferroviário, por enquanto, é o silêncio. Silêncio da SAF, silêncio do presidente, ninguém fala. O Ferroviário está devendo um mês, o mês de julho, que venceu o dia 10 de agosto. Hoje são 13, então o time do Ferroviário está atrasado. Aí, meu amigo, salário atrasado com uma desclassificação na sacola, eu acho que tem Zé para pagar. Ao vivo, Fortaleza, foi Kilmer de Campos para o timaço da Vale FM. Valeu, Kilmaço! Valeu, Kilmer! Oi! Flamengo ou Internacional? Flamengo Internacional. Joga no Maracanã, né? Eu sei que é no Maracanã. Não podia ser aí fui eu que perguntei a João Filho para tirar a dúvida. Ah, tá. Você não podia ser aí no estúdio da Vale FM. Eita, eu acho que é empate. Ximari. Valeu, Kim. Obrigado, viu? Tchau. Tchau. Eu sua encomenda, viu? Tchau. Vou falar com o PPV pra você mandar. Aproveita e pega aquelas homenagens e mande junto, viu? Tá. Manda logo tudo vou junto. mandar tudo. Viu? Mandar Tá tudo bom? num pacotado. Tá bom. PPV vai cobrar frete? Vai, PPV? Não, vai não. Vai não, né? Só o tarifaço. Vamos só decidir como é que vai fazer. Se é você que vai procurá-lo ou ele que vai lhe procurar. Porque viu? eu ouvi dizer que PPV ia cobrar um fretezinho de vocês. Será, rapaz? Ele não faz nada de graça, PPV. Mas faz, não diz isso não. O menino é bom, gente boa. Ele é colega. É gente boa, né? É gente boa. Pois tá bom. Um abraço. Valeu. Pronto. Podemos ir embora, Delto Sá? Pode, mas João Filho não disse que vai ganhar. Se é Flamengo Agradecer ao Internacional. pessoal do nosso canal do YouTube, participação incrível.
Um abraço para todos vocês. Lembrando, oferecimento pizzaria e hamburgueria Oval. Jusmar mandou dizer que a Serra do Horto é a Serra do Catolé, Marco Valério. É, a Serra do Catolé. Jusmar tá correto. A gente tá na dúvida. É do sítio Catolé. É do sítio Catolé. É. Outro lado. Jusmar, não se meta não que o jogo é apostando. Eu tenho impressão que é pra ali, ó. Pra onde mora a ex-vereadora Solange Cruz. Antes de chegar na estátua, ali, você pega a esquerda. Pronto, ali. Eu sabia que por ali era Catolé também. Eu acho que é por ali. Tinha um Catolé por ali. É que nem também. Sítio Leite, tem 2 Sítio Leite também. Certo. É porque, né, pode ser leite de cabra e leite de vaca, né? Ô, João Filho, Flamengo e Internacional pro jogo de hoje. Pra mim, o Internacional ganha. Dentro do Maracanã. Pode não? Ixi, cara. Calma, Se não puder, então vamos dizer aos meninos do Inter pra não ir pro jogo, né? Calma. Se não puder... Tá vendo aí, Delto Sá, como eu sou? O povo ainda diz que é você, né? O povo ainda diz que sou eu que mexo com ele. É patada toda hora aqui no programa. Não, então vamos avisar Roger Machado pra não levar os meninos pro campo, né? Grande treinador, Roger Machado. É? Vai dar Flamengo, Delton Sá. Eu também acho que dá Flamengo. Flamengo ganha esse jogo. Ganha esse jogo. Primeiro jogo dá Flamengo. Não, vai dar Mengão. E amanhã tem meu Verdão lá no palco da grande final. Contra o Universitário, lá em Lima, no Peru. 55 mil ingressos vendidos de forma antecipada pro jogo de amanhã. Vambora, João Valeu, Filho galera. gostou, Um abraço. Boa noite. Tchau, tchau. 409, você está ouvindo ZYC 409, 99,9, Rádio Vale FM, Juazeiro do Norte, Ceará. Do setor aeroportuário brasileiro. Primeiro é o programa Ampliar, que visa fortalecer a aviação regional do Brasil, para que a gente possa estimular cada vez mais a malha aérea